A oração doutrinária diz o seguinte a respeito do ministério da palavra, que todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Certo? Então, primeiramente, essa questão, a quem é destinado o ministério da palavra, a declaração inicia dizendo o seguinte, que todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação. Esse é o primeiro ponto que a declaração nos fala. Os crentes são chamados para a salvação. Certo? Todos nós que fomos alcançados por Deus, todos nós que fomos chamados pela pregação do Evangelho, nós fomos chamados para a salvação, para sermos salvos. Mas aí pode ser que tenha ainda algum entendimento errado por parte de alguns irmãos, como tem. Tem pessoas que podem achar que por terem sido alcançados por Deus por meio da palavra, agora já são salvos, elas não precisam fazer mais nada. Elas vão ficar sentadas no banco da igreja, vem para o culto e volta para casa, vem para o culto e volta para casa, e a vida permanece desse mesmo jeito, sem fazer mais nada, já que foi salvo. Mas na verdade não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Para que nós possamos enxergar o que a Bíblia nos fala a respeito de nós que fomos chamados por Cristo. Fomos alcançados pela graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte. 1 Pedro, lá no final da Bíblia já. Certo? No final da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento nós devemos ser santos. E por que nós devemos ser santos? Pedro nos diz, porque santo é aquele que nos chamou. Se Deus é santo e Ele nos chamou para perto dEle, nós também devemos ser santos. Certo? Como Paulo também nos fala, lá em Efésios, que Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então, o propósito da nossa salvação não é simplesmente nós nos mantermos sem fazer nada, ficarmos parados, ficarmos passivos diante da obra de Deus. Deus nos chamou, na verdade, para sermos ativos. Deus nos chamou para a santidade. E Pedro nos diz que nós devemos ser santos em todos os nossos procedimentos, em todo o nosso procedimento, em toda a nossa vida, em tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos demonstrar o caráter de Deus através de nossas atitudes, de nossas ações. Um caráter de Deus, um atributo de Deus é a sua santidade. E esse atributo é comunicado para aqueles a quem Deus chamou. Então, se nós fomos chamados por Deus, isso significa que nós devemos nos parecer com Ele. E Deus está fazendo uma obra no mundo. Amém? Deus está fazendo uma obra neste mundo. E nós devemos ser participantes dessa obra que o Senhor está fazendo no mundo. Nós não devemos ficar apenas observando, olhando outras pessoas fazerem. Nós é que devemos fazer também. Vamos prosseguir aqui. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão e para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que é uma passagem bastante conhecida, né, chamada de a grande comissão. Quem abriu já pode ler, Mateus 28, 19 e 20. Então veja, para quem foi destinado esse texto, essa ordem de pregar o Evangelho a todas as nações?
para nós que somos salvos, para os discípulos de Cristo. Porque há quem possa pensar que esse texto foi designado apenas para os apóstolos naquele tempo. Os apóstolos eles tinham que realmente pregar o evangelho porque as pessoas ainda não conheciam. E hoje em dia os pastores, aí os missionários estão aí para isso, né, para pregar o evangelho. Então a gente não precisa pregar o evangelho. Quem faz isso são os apóstolos, os apóstolos não, heresia. Os pastores e os missionários é que fazem isso, né? Na verdade não. Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E essa ordem ela se estende à igreja. Essa ordem se estende a todos aqueles que foram alcançados pela palavra, aqueles que foram feitos discípulos de Cristo, porque a ordem é ensinar, pregar o evangelho, batizar estes que foram salvos pelo evangelho e discipular. Esse versículo, além de nos ensinar a respeito da pregação, a respeito do batismo, também nos ensina a respeito do discipulado. Os apóstolos deveriam discipular aqueles que estavam sendo salvos. E esses que estavam sendo discipulados, o que é que fariam? Fariam outros discípulos também, à semelhança dos apóstolos. Eles não tinham essa ideia, essa visão de que era apenas os apóstolos para fazer isso. Na verdade, não. Nós vemos até em Atos dos Apóstolos, como nós começamos a ler, nós vemos que a igreja, quando começou a ser perseguida e foi espalhada por vários lugares, o pessoal que fazia parte da igreja estava sendo perseguido por qual motivo? Porque eles estavam pregando o evangelho. E quando eles foram espalhados, o que é que eles continuaram a fazer? Pregar o evangelho. E esses não eram os pastores, não eram os apóstolos, eram crentes comuns. Eram crentes. Todos pregavam o evangelho, todos faziam discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Então veja, Cristo, após a sua ressurreição, havia dado essa ordem para os seus discípulos de pregar o evangelho a toda criatura. Após a sua ressurreição, aqui em Atos, ele, quando já está para subir aos céus, ele diz: vocês receberão poder. Falando de algo que estava próximo a acontecer, algo futuro que já estava perto de acontecer. Exatamente, vocês receberão poder com um propósito, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui havia uma coisa que precisava ser vencida pelos apóstolos, que era justamente aquele preconceito que eles tinham com pessoas de outras raças, outros povos. Porque os samaritanos eram excluídos ali do meio dos judeus. Eles não tinham comunhão com os samaritanos. Mas aí Jesus disse que eles precisavam ser testemunha deles também lá em Samaria. Para os samaritanos, aqueles a quem eles desprezavam, esses precisavam ouvir também a pregação do evangelho, porque esses também precisam da salvação. E até os confins da terra, algo que não era somente restrito ali à região de Israel, mas deveria se estender por todo o mundo. Então o Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos é o mesmo Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas também. E assim como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para pregar o evangelho a toda a criatura e todos os povos, o mesmo Espírito Santo também é derramado sobre nós para nos capacitar a pregar o evangelho para todas as pessoas. Até mesmo aquelas pessoas com quem nós não temos muita afinidade. Aquelas pessoas que muitas vezes nós temos uma mentalidade errada ainda, de pensar, aquela pessoa ali, ela não merece a salvação não. Nós não merecemos a salvação. Ninguém merece a salvação. Mas ainda assim nós fomos alcançados por Deus. E se nós fomos alcançados por Deus, que somos indignos do Evangelho, essas pessoas também precisam do Evangelho. E nós precisamos ser testemunhas de Cristo para essas pessoas.
E por fim, nesse primeiro slide, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pode ler. Então veja, o que o texto nos diz: pelejarão ou guerrearão eles contra o Cordeiro. Isso se refere ao nosso mundo, à realidade que nós vivemos. Que nós vemos que poderes políticos, pessoas, filosofias se levantam contra o Evangelho de Cristo. Se levantam para pregar contra, para derrubar aquilo que Cristo edificou. Nós vemos essa situação aqui. Isso não é algo se referindo ao futuro, é algo que acontece no nosso mundo. É algo que acontece, pessoas estão pelejando, guerreando contra o Evangelho de Cristo, contra a igreja do Senhor. Exatamente. Estão se levantando para destruir, mas o Senhor faz uma promessa. Ele diz aqui: e o Cordeiro os vencerá. Que foi o que Cristo nos falou. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque o reino do Senhor crescerá. Em muitas parábolas o Senhor nos fala isso. O Senhor compara o reino dos céus com um grão de mostarda, por exemplo. Que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Não tem uma semente que seja menor do que o grão de mostarda. Mas quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as árvores. Assim é o reino de Deus. O Senhor nos dá uma promessa de que o reino crescerá e vencerá contra aqueles que guerreiam contra o Evangelho, contra Cristo. E é isso que deve nos motivar, meus irmãos, a pregar o Evangelho. Porque muitas vezes nós podemos ficar desanimados diante da situação em que o mundo se encontra, onde nós vemos tanta incredulidade, as pessoas sendo tão contrárias à palavra de Deus, onde há tanta hostilidade para com o Evangelho. Isso pode nos desanimar, mas o Senhor nos oferece uma promessa. Ele diz: e o Cordeiro os vencerá, pois Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então é isso que deve nos motivar a pregar o Evangelho. A certeza de que o Senhor no final vencerá. Isso pode não estar muito claro aos nossos olhos, mas se nós olharmos para a palavra, nós poderemos ver que o Senhor vencerá. O Senhor vence e o Senhor está avançando. Por mais que tenha tanta incredulidade, nós devemos ser participantes do reino de Deus, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós devemos ser participantes disso. Nós fomos chamados por Deus para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, lá em Atos 1, ele capacitou os apóstolos a pregar o Evangelho. E o Senhor, ainda nos dias de hoje, Ele concede dons a cada um dos que fazem parte do corpo de Cristo. Você não deve achar que você não tem dom algum, talento algum. Você tem um talento que foi dado por Deus, você tem um dom que foi dado por Deus, e você deve usar esse dom que você tem para o serviço do reino, para o crescimento do reino de Deus. Todos nós somos chamados para testemunhar de Cristo. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós, como nós acabamos de ver, fomos chamados para falar de Cristo a todos, certo? Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Mas Deus chama certos homens, é o que a declaração nos diz. Deus separa certos homens para o ministério da palavra específico, o ministério específico da palavra, aliás. No caso são os pastores, missionários. Nem todos nós somos chamados para o campo missionário, por exemplo, né, de ir para outro lugar e dedicar a vida a pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a pregar a palavra onde quer que nós estejamos, mas nem todos são chamados para viver a vida
como missionários, como pastores, certo? Como esses específicos que o Senhor chama para o reino. É o que a palavra de Deus nos diz. Então vamos lá para Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14. Alguém já abriu? Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14. Certo, então aqui nesse texto nos fala que, como sempre, tinha uma multidão ali perto de Cristo, né? No versículo 2:13 ele nos diz: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Então nós vemos que havia uma multidão de pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Cristo pregar. Mas Cristo, dentre toda aquela multidão, ele escolheu quantos? 12. Isso significa que os outros foram desprezados? Ele não desprezou aqueles outros, ele apenas designou que aqueles 12 estariam junto a ele para serem seus apóstolos e para esse ministério específico da palavra, que futuramente eles exerceriam. Então Deus designou dentre a multidão apenas 12 para esse ministério. E ainda hoje acontece dessa forma. Não os 12 apóstolos, mas de Deus separar certos homens dentre os crentes para esse ministério específico da palavra. Nós vemos esse exemplo aqui com Jesus e os seus apóstolos. E no decorrer da Bíblia nós também vamos enxergar isso. Vamos lá para o livro de Atos. Alguém pode abrir no capítulo 6 de Atos, outra pessoa no capítulo 13 e outra pessoa no capítulo 26. Pode ler. Atos 6. Então veja que aqui acontece a instituição do diaconato, a separação de certos homens para o serviço diaconal, para serem diáconos, né, para servirem as mesas, para atenderem às necessidades daqueles que estavam precisando dentro da igreja. E os apóstolos disseram o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos a mesa. Então esses diáconos eram um auxílio para os pastores, para os apóstolos no caso, para aqueles que estavam dedicados ao ministério da palavra. Então nós vemos aqui que existem realmente certas pessoas, como os apóstolos, para se dedicar ao ministério da palavra. Versículo 4: e quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E ainda assim, hoje os pastores também são dessa forma, se dedicam à oração e ao ministério da palavra, tanto na questão de estudo da palavra, quanto na questão de ensino da palavra, quanto na questão de discipular também uns aos outros, e na questão também de pregar publicamente nos cultos, certo? Então são vários ministérios da palavra que existem dentro do ministério pastoral. Capítulo 13, versículo 2 e 3. Eu vou ler, capítulo 13 de Atos, versículo 2 e 3, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós vemos aqui nesse capítulo a primeira viagem
missionária. Nós vimos que a igreja estava reunida. A igreja estava reunida em oração. Eles estavam em jejum e oração. E o Espírito Santo conduziu a igreja, todos os irmãos, para separar duas pessoas. A igreja concordou em separar duas pessoas. Essas pessoas foram Barnabé e Saulo. E ali, Barnabé e Saulo foram separados para o ministério da palavra, no caso, missões. Eles imporam as mãos sobre eles, oraram e os despediram, ou seja, e os enviaram para a viagem missionária, para exercer o ministério da palavra, certo? Então nós vemos aqui até mesmo o modelo congregacional. São os irmãos que estavam reunidos e os irmãos foram conduzidos pelo Espírito Santo para separar estes dois homens para o serviço da palavra, para o ministério da palavra. Vamos prosseguir. Capítulo 26 de Atos, versículo 16 e 18. Pode ler o 18. Então veja, nesse texto aqui, Paulo está falando a respeito, contando um relato a respeito da sua salvação, de como ele foi alcançado por Cristo. Ele diz que estava indo para Damasco, e no caminho de Damasco, o Senhor fala com ele. O Senhor aparece a ele. O Cristo ressurreto aparece para o próprio Paulo e diz: Paulo, levanta-te e vai para o serviço que eu tenho separado você. Ele diz: eu separei você para te constituir ministro e testemunha. Ele diz: eu separei você para o ministério da palavra, para que você possa testemunhar aquilo que você tem visto, aquilo que você tem testemunhado. Você vai testemunhar isso entre os gentios. Ou seja, você vai pregar para os gentios, para que a salvação também chegue aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Os apóstolos estavam ali trabalhando entre os judeus, mas o apóstolo Paulo, ele foi designado para ser o apóstolo dos gentios, para ir até os outros povos que ainda não conheciam falar de Cristo, ainda não conheciam da palavra de Deus. Esse era o ministério de Paulo, separado para ser ministro da palavra. Como eu tenho falado, não significa que os outros crentes não tenham sido chamados para pregar também para os outros, mas que certas pessoas foram chamados para esse ministério específico da palavra e do ensino. Vamos prosseguir. Romanos capítulo 1, versículo 1. Esse versículo só confirma aquilo que ele acabou de relatar aqui na sua conversão. Paulo, apóstolo, chamado e separado para esse ministério, para testemunhar aos gentios, para pregar a salvação de Cristo aos que estão perdidos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Certo, então o que é que esse texto nos fala? Ele diz que nós, ou seja, nós que estamos testemunhando de Cristo, nós que estamos pregando a palavra de Deus, ele diz que eles não são como tantos outros que estão negociando, mercadejando, como diz aqui na minha versão, ou negociando, vendendo, falsificando a palavra de Deus, falando aquilo que eles bem entendem, ou fazendo isso por dinheiro, por ganância. Na verdade não, ele diz: antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou, como em outra versão diz, enviados pelo próprio Deus. Não sei se a versão da irmã Karina diz isso. Enviados pelo próprio Deus, o finalzinho do versículo 17.
Ele diz que nós fomos enviados, ou seja, separados pelo próprio Deus para anunciar o Evangelho, para testemunhar de Cristo, para pregar a salvação de Deus e não fazer isso negociando, nem falsificando a palavra. Mas ele foi separado por Deus para esse propósito. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 17. Gálatas. Paulo aqui nos fala, ele vai testemunhando, nós vimos isso em Atos, falando da sua conversão, em Romanos, em Coríntios ele nos fala também a respeito de seu chamado e para que ele foi chamado. E aqui nós vemos ele falando aos Gálatas que Cristo o chamou desde que ele estava no ventre da sua mãe. Antes dele nascer, ele diz que Cristo já havia separado ele para esse ministério. Mas aí Cristo deixou que ele vivesse tanto tempo afastado, tanto tempo perseguindo a igreja de Cristo, tanto tempo perseguindo, até matando os cristãos. Quando Cristo apareceu a ele, ele até disse que não estava perseguindo os cristãos, mas estava perseguindo ao próprio Cristo. Certo? Sendo que Cristo já havia separado ele, já havia decidido e determinado que o apóstolo Paulo, que Paulo, aliás, seria o apóstolo dos gentios, por meio do qual muitas pessoas conheceriam a respeito de Cristo. E ele diz que quando aprouve a Cristo, quando aprouve a Deus, ou seja, quando ele decidiu, ele revelou o seu Filho. Quando ele decidiu, ele revelou o seu Filho, ou seja, ele deixou que Paulo vivesse o seu caminho, andasse por seu caminho, mas no momento que Deus decidiu, ele disse, chegou o momento de me manifestar a Paulo e separá-lo para o propósito que eu o chamei desde antes dele nascer. Paulo entendeu isso naquele momento, e a graça do Senhor o alcançou e o atraiu para que ele pudesse, a partir daquele momento, testemunhar de Cristo aos gentios. E agora Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Então veja, dentro da igreja de Cristo, existe uma organização. Foi Cristo quem instituiu a igreja. E ele determinou como seria a organização da igreja. Ele não deixou que fosse livre para que qualquer pessoa decidisse como seria feito. Existem até alguns grupos religiosos hoje que dizem que, na verdade, não deve se ter pastores, não deve se ter diáconos na igreja. Isso tudo não deve se ter. Todo mundo é irmão. E, na verdade, todos nós somos irmãos. O pastor não está no nível acima dos irmãos. Mas, na verdade, Deus organizou a igreja de modo a que tivesse, naquele tempo, apóstolos, profetas e hoje evangelistas, pastores e mestres. Naquele tempo tinha uma organização que tinha os apóstolos também, os profetas, que por causa do aspecto fundacional da igreja, ou seja, a igreja ainda estava sendo fundada, estabelecida. Uma vez que ela foi estabelecida na doutrina dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento organizada, não haveria mais a necessidade dos apóstolos e dos profetas, mas continuaria com a organização de evangelistas, pastores e mestres. Isso. Exatamente. E Deus chama cada um para um propósito específico dentro da igreja do Senhor. E como nós estamos tratando do ministério da palavra, nós vemos que é o próprio Deus quem separa essas pessoas, né? Porque ele diz, e ele mesmo quem? Cristo, Deus,
separou, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o propósito é, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da comunidade de crentes, da igreja do Senhor, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito de se ter evangelistas, pastores e mestres na igreja do Senhor hoje em dia. Certo? Então nós vemos que Deus separa dentre a igreja alguns para esse ministério específico da palavra. Vamos prosseguir. Para a gente finalizar aqui nesse ponto. O pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. É um porta-voz de Deus entre os homens. E aqui nós vamos ver que desde o tempo do Antigo Testamento, Deus já separava pessoas específicas para o ministério da palavra. Os profetas do Antigo Testamento eram pessoas que estavam na responsabilidade de pregar a palavra para o povo. Eles eram porta-vozes de Deus. E hoje em dia, da mesma forma, os pastores, esses que são encarregados do ministério da palavra, são porta-vozes de Deus, porque eles estão ensinando a palavra. Aqui nós temos que ter um certo cuidado, porque no tempo dos profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a revelação de Deus e eles comunicavam essa revelação de Deus para o povo. Eles eram de fato porta-vozes de Deus. Quando o profeta falava, era o próprio Deus que estava falando ali por meio do profeta. Mas hoje em dia, aquele que ministra a palavra, ele não significa dizer que ele vai receber uma nova revelação. Ele não recebe uma nova revelação, tal como os profetas do Antigo Testamento. A revelação que nós temos é a palavra de Deus. Então, nós não temos novas revelações. Então, não é nesse sentido que são porta-vozes de Deus. Mas a partir do momento em que o ministro da palavra está lendo a palavra e explicando e aplicando a palavra para o povo, ele está sendo um porta-voz de Deus para a igreja, para a comunidade cristã. A partir do momento em que ele sai e começa a ensinar outras coisas e novas revelações, ele deixa de ser um porta-voz de Deus. Porque nós não temos novas revelações, apenas a palavra. Eu não creio que esteja ainda em evidência esse dom da revelação, certo? Deus não concede novas revelações, porque a forma de Deus se comunicar com o seu povo hoje é por meio da sua palavra. Se nós dissermos que existem ainda hoje revelações de Deus, novas revelações, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é necessária. Nós estamos querendo acrescentar algo à palavra de Deus. Nós não podemos querer acrescentar algo à palavra de Deus. Isso eu vou dar a resposta aqui ao Augusto de Nicodemos Deus. Isso aí eu realmente não sei explicar. Eu não sei explicar o que é que acontece em alguns casos que... não sei realmente explicar essa situação. Mas o que eu tenho a dizer é que nós não devemos nos apegar a esse tipo de experiência, certo? Pode ser que aconteça algum tipo de experiência pessoal com alguém específico, mas nós não podemos trazer isso como uma doutrina. Isso não é regra, nós não devemos esperar que isso aconteça sempre. Pode ser que aconteça, se aconteceu, tudo bem, é algo seu e Deus. Mas você não pode trazer isso como uma doutrina. Certo? O que nós devemos nos ater é que a palavra de Deus é a revelação suficiente e necessária. Nós não devemos esperar por nenhuma outra revelação, apenas aquilo que está já revelado nas Escrituras Sagradas.
Mas aqui também tem a revelação, né? Aqui também tem, aqui é a palavra. Não, entendo, eu entendo. Sim. Então, o nosso culto da revelação aqui é quando nós lemos a palavra e pregamos a palavra. Essa é a única revelação que nós devemos nos ater. Mas vamos só ler esses versículos para a gente já finalizar. Alguém pode abrir em Êxodo, Isaías, alguém abre em Isaías e outra pessoa abre em Jeremias, porque são três chamados de profetas que se enquadram na mesma situação que nós enxergamos hoje também, como Deus continua a chamar pessoas específicas para o ministério da palavra. Alguém abriu em Êxodo? 11 e 12. Isso. Ok, alguém abriu em Isaías 6, 5 e 9? Isaías 6, versículo 5 a 9. Pode ler até o 9. Ok, alguém lê Jeremias? Alguém abriu Jeremias 1, versículos 5 a 10? Então veja, o que é que tem de semelhante nesses três textos que nós acabamos de ler? O profeta Moisés, o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Todos os três estavam preocupados com aquilo que eles haveriam de falar. Eles estavam sendo chamados por Deus para o ministério da palavra. E imediatamente veio a preocupação. Moisés dizia que era gago, que não tinha como falar. O que é que Deus falou para ele? Foi eu que fiz o surdo, eu fiz o mudo, eu que também faço falar, eu faço enxergar. Então você não deve se preocupar com isso. Eu estou enviando você. Você vai ser o meu porta-voz. Então vá que aquilo que eu disser você vai falar. Quando Isaías contemplou a visão, teve a visão da glória de Deus, ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim que estou perecendo, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconheceu a sua incapacidade
em falar de Deus para as pessoas, porque estava com seus lábios impuros. Mas aí o que é que Deus fez? Veio um querubim, tirou uma brasa viva do altar e colocou na boca de Isaías. Você imagina a dor que Isaías teve naquele momento. Mas aquilo serviu para purificar a boca e a vida de Isaías, para que a partir daquele momento ele pudesse falar aquilo que Deus queria. Jeremias teve medo, disse: não, Senhor, eu estou jovem, eu não sei como falar. E Deus disse: não temas, porque eu vou te enviar, e aquilo que eu disser, você vai falar. Ele tocou na boca de Jeremias e o enviou para que ele pudesse falar. Então veja que é Cristo quem envia, Cristo se para, ele envia e coloca as palavras na boca dos seus enviados, para que eles possam testemunhar de Cristo. E por fim, Atos capítulo 20, versículo 24 a 28. Vamos ler e já encerrar. Diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui Paulo está se referindo, se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso, aos pastores daquela igreja, e dizendo: ó, eu sei que o tempo que eu passei aqui com vocês, eu ensinei a palavra e preguei todo o desígnio de Deus. Ele disse: eu não deixei de ensinar o desígnio de Deus, eu ensinei tudo a vocês. Ou seja, ele estava ali como mensageiro de Deus, ensinando aquele povo. E aí ele transferiu agora, ele transferiu a responsabilidade para eles. Da mesma forma que acontecia com os profetas do Antigo Testamento, aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, e hoje acontece com os apóstolos, com os pastores que estão responsáveis para cuidar do rebanho de Deus. E ele diz no versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E agora essa responsabilidade está naqueles que foram chamados por Deus e separados para o ministério da palavra, que hoje são os pastores. Amém? Então, meus irmãos, nós por hoje estamos encerrando e daremos continuidade no próximo domingo a respeito do artigo 11º da nossa declaração. Pastor?